Olá! Já parou para pensar quantas vezes por dia a gente interage com algo da Apple? Seja o iPhone no bolso, o Mac na mesa, a música que a gente ouve, a série que assiste. A Apple tá em todo lugar mesmo. Mas o que sustenta, né, esse império tecnológico? Como a própria Apple se enxerga? E que desafios ela vê pela frente? Para responder isso, hoje a gente vai fundo num documento-chave, o Formulário 10K da Apple. É aquele relatório anual, sabe? Arquivado lá na SEC, a CVM americana. Este é sobre o ano fiscal que terminou em 27 de setembro de 2025. Basicamente, é a Apple falando dela mesma. Negócios, finanças, estratégias e, olha, os riscos que tiram o sono deles. A ideia aqui é destrinchar os pontos mais quentes desse relatório, que é bem denso, né? Extrair o essencial sobre a saúde financeira, as apostas da empresa e onde ela se sente vulnerável. Tudo direto da fonte. Vamos mergulhar nisso. Bom, só para alinhar todo mundo rapidinho, a Apple, né, desenha, fabrica e vende iPhones, Macs, iPads, os wearables tipo Watch, AirPods, agora o Vision Pro, acessórios e, claro, tem todo aquele universo de serviços, App Store, iCloud, Apple TV Plus, a Apple Music, enfim. E a gente está olhando para os resultados do ano fiscal que acabou em setembro de 2025. Começando pelos números gerais, 2025 parece ter sido um ano bem forte, né? Receita líquida total, 416,161 bilhões de dólares. Isso dá um crescimento de 6% sobre 2024, um resultado bem sólido, ainda mais pensando no cenário global, né? Sim, esses 6% chama atenção, porque o próprio relatório fala bastante de um ambiente macroeconômico desafiador, inflação, incerteza. Então, conseguir crescer nesse contexto mostra a força do negócio, a lealdade do cliente Apple, né? E quando a gente olha por região, o crescimento foi quase geral. América subiu 7%, Europa 10%, restante da Ásia-Pacífico também 10%, e o Japão, olha que curioso, um salto de 15%. A única nota dissonante foi a Grande China, queda de 4% na receita. A China é sempre um ponto de atenção. É um mercado gigante para a Apple, crucial, mas é super competitivo e muito sensível a fatores externos, né? Geopolítica, regulação. Essa queda de 4% deve refletir não só a briga com as marcas locais, que é intensa, mas também essas tensões comerciais que a própria Apple lista lá nos riscos. Qualquer coisa na China balança o resultado global deles. Faz todo sentido. Agora, vamos quebrar essa receita por produto. O iPhone, sem surpresa, continua sendo o carro-chefe. Gerou quase 210 bilhões de dólares. Um aumento de 4% puxado, segundo eles, pelos modelos Pro. Mas o que brilhou mesmo foi serviços. Crescimento forte, 14%. Chegou a quase 110 bilhões de dólares. Publicidade, App Store, nuvem, tudo isso bombando. Já nas outras categorias foi um misto, né? O Mac teve uma recuperação bem legal, mais 12%, faturando quase 34 bilhões. O iPad também cresceu 5% para 28 bilhões. Por outro lado, a categoria de wearables, casa e acessórios, que tem o Watch, AirPods, o Vision Pro, essa caiu 4%, fechou com quase 36 bilhões. O ponto que salta aos olhos aí é essa escalada dos serviços. Já é a segunda maior receita, tá? E cresce mais que o dobro do iPhone, 14% contra 4%. Mas a história não é só essa. Financeiramente, a Apple está mudando. Dá para dizer que ela está virando, assim, uma potência de serviços camuflada de empresa de hardware, sabe? E o segredo disso está nas margens de lucro. Interessante essa visão. E essa dinâmica hardware versus software fica clara nas margens mesmo, né? A margem bruta total da Apple subiu um pouquinho, para 46,9% em 2025. Mas quando você separa, nossa, a margem de serviços foi para impressionantes 75,4%. Subiu em relação a 2024. Já de produtos, caiu um tiquinho para 36,8%. O relatório culpa o mix de produtos, custos, tarifas, o de sempre. Exatamente. Essa margem absurda dos serviços, mais de 75 centavos de lucro bruto a cada dólar de receita.
É isso que está turbinando a lucratividade geral. Mesmo que o custo do hardware suba ou a concorrência aperte o preço, a rentabilidade de serviços funciona como um colchão financeiro poderoso. Sustenta os lucros da Apple lá em cima. É um pilar estratégico, sem dúvida. Isso explica muito esse foco crescente em serviços. E por falar em lucro, o lucro operacional também subiu 8% para 133 bilhões. Mas o lucro líquido, esse deu um salto bem maior, 112 bilhões de dólares, quase 19,5% acima de 2024. Como pode? Aqui a história fica mais técnica, exige olhar a linha do imposto de renda. Esse pulo todo no lucro líquido não veio só da operação, não. Uma parte bem relevante dessa diferença vem de uma provisão para impostos bem menor em 2025. A Apple separou, digamos, 20,7 bilhões para impostos em 2025. Em 2024 tinha sido 29,7 bilhões. Uma diferença grande. E por que essa diferença? Basicamente por causa de 2024. Naquele ano, a Apple teve que registrar uma despesa fiscal extra, enorme, de 10,2 bilhões de dólares, ligada àquela decisão da Comissão Europeia sobre os auxílios estatais na Irlanda, lembra? Aquela briga sobre benefícios fiscais supostamente indevidos. Sem essa pancada única em 2024, o crescimento do lucro líquido em 2025 seria mais normal, mais perto do crescimento operacional. A taxa efetiva de imposto em 2025 foi de 15,6%, bem abaixo dos 24,1% de 2024, que estava inflada por essa questão irlandesa. Entendi. Então, na prática, talvez o crescimento do lucro operacional, aqueles 8%, seja um termômetro mais limpo da saúde do negócio em 2025. Do que o salto de quase 20% no lucro líquido que teve esse empurrãozinho fiscal, digamos assim. É uma ótima forma de ver. O lucro operacional reflete melhor o dia a dia, a performance da operação principal. O lucro líquido é o número final, claro, mas entender esses fatores pontuais, como essa questão fiscal, é fundamental para analisar a trajetória real da rentabilidade. Clareou bem. E com todo esse dinheiro entrando, a Apple continua sendo bem generosa com os acionistas, né? O relatório mostra que eles usaram 89,3 bilhões de dólares para recomprar ações em 2025. É muito dinheiro. E ainda anunciaram mais um programa de recompra de 100 bilhões em maio de 2025. E os dividendos? 15,4 bilhões pagos e ainda aumentaram o valor trimestral. A escala é assustadora, né? Reflete essa capacidade incrível da Apple de gerar caixa. Mas também é uma resposta à pressão do mercado para usar esse caixa todo que fica acumulado. Recompras, dividendos, são formas de retornar valor e, claro, de sinalizar confiança no futuro. Mesmo com um cenário que, como a gente vai ver, a própria Apple descreve como bem desafiador. E falando em desafios, o relatório não é só festa, né? A Apple dedica uma parte enorme aos fatores de risco. É o sincerão da empresa onde ela abre o jogo sobre o que preocupa. E a lista, olha, é longa. Começa com os riscos macroeconômicos e geopolíticos. Como a maior parte da grana vem de fora dos Estados Unidos, a Apple fica muito exposta, né? Inflação, juros, confiança do consumidor. E as tensões comerciais são um ponto bem claro de preocupação. O 10K fala especificamente de novas tarifas americanas a partir do segundo trimestre de 2025, pegando produtos da China, Índia, Japão, Coreia, Taiwan, Vietnã e até da União Europeia. E alertam para possíveis retaliações. E ainda tem uma investigação rolando nos Estados Unidos sobre semicondutores, a tal Seção 232, que analisa se importações afetam a segurança nacional. E se a gente conecta isso com o modelo da Apple? A cadeia de suprimentos deles é um negócio global super eficiente, mas também um ponto fraco, né? Muito concentrada na Ásia, guerra comercial, tarifa, instabilidade política, tudo isso pode jogar o custo lá para cima de repente. Pode dificultar o acesso a peças-chave, pode forçar umas reestruturações de produção que são caríssimas, complexas. É um risco que está o DNA do modelo deles e que parece só aumentar.
Outro risco claro é a concorrência. Os mercados onde a Apple atua são super competitivos. Pressão no preço o tempo todo, ciclo de vida do produto curtíssimo, os concorrentes são agressivos, copiam rápido, tem briga de patente toda hora. O que eu achei interessante foi a própria Apple admitir, lá no relatório, que ela tem participação minoritária nos mercados globais de smartphone, PC, tablet e wearable. 4,5 bilhões gastos em pesquisa e desenvolvimento em 2025 são o preço para se manter relevante, né? É uma corrida maluca para lançar o próximo objeto de desejo e, ao mesmo tempo, defender a propriedade intelectual com unhas e dentes, num cenário onde copiar é fácil e processo é caro. E a própria gestão dessa cadeia complexa de suprimentos e fabricação, isso é um risco também. O relatório fala da dependência de fornecedores únicos ou de poucos fornecedores para peças críticas. O risco de faltar peça, como já rolou com semicondutor, está sempre ali. E depender de fábricas terceirizadas, a maioria na Ásia, traz risco de qualidade, custo, questão trabalhista. O relatório até fala de violação de código de conduta de fornecedor. Sem dúvida. É um malabarismo constante para a Apple. Terceirizar é bom para o custo, inegavelmente. Mas concentra risco geográfico, operacional, pensa num desastre natural, numa greve, e risco de reputação também, né? Principalmente por causa das condições de trabalho. Qualquer problema num ponto dessa rede vira um efeito dominó. Agora, os riscos legais e regulatórios. Minha nossa. A impressão que dá é que essa parte do relatório cresce e fica mais tensa a cada ano. A pressão antitruste é global, tá forte. Nos Estados Unidos, tem aquele processo do Departamento de Justiça, de março de 2024, acusando a Apple de monopólio no mercado de smartphone, e o caso com a Epic Games da App Store. Teve uma reviravolta em abril de 2025. Um tribunal disse que a Apple descumpriu uma decisão anterior e mandou analisar um possível processo criminal por desacato. Isso é pesado. Muito. Sugere que o tribunal acha que a Apple pode ter desobedecido de propósito uma ordem judicial. A Apple está recorrendo, óbvio. Aí tem a Europa com a Lei dos Mercados Digitais, o DMA. Aquela lei para regular as gigantes de tecnologia. Já deu multa de 500 milhões de euros, que a Apple também recorreu. Tem outra investigação rolando sobre as novas regras da App Store lá na União Europeia. E a Apple já teve que mudar bastante coisa no iOS, na App Store, no Safari por causa disso. E ainda tem o risco daquele acordo bilionário com o Google, para o Google ser o buscador padrão no Safari. Um tribunal nos Estados Unidos disse que é ilegal, isso pode bater na receita de serviços da Apple. Ufa, é coisa demais. É um emaranhado regulatório cada vez mais denso e, dá para dizer, hostil para a Apple. O ponto central aqui é que muitas dessas ações, o DMA europeu, o processo do DOJ americano, miram o coração do modelo Apple. O controle sobre a App Store, a integração hardware-software, as comissões. O custo só para se adequar já é altíssimo, mas o impacto pode ser ainda maior. Pode forçar mudanças na estrutura de como a Apple opera e ganha dinheiro, principalmente naquele filão super lucrativo de serviços. Tem analista que vê isso como a maior ameaça no 10K. Não um concorrente, mas tipo uma morte por 1000 cortes regulatórios pelo mundo. É um emaranhado regulatório, cada vez mais denso. E dá para dizer hostil para a Apple. O ponto central aqui é que muitas dessas ações, o DMA europeu, o processo do DOJ americano, miram o coração do modelo Apple. O controle sobre a App Store, a integração hardware-software, as comissões. O custo só para se adequar já é altíssimo, mas o impacto pode ser ainda maior. Pode forçar mudanças na estrutura de como a Apple opera e ganha dinheiro, principalmente naquele filão super lucrativo de serviços. Tem analista que vê isso como a maior ameaça no 10K. Não um concorrente, mas tipo uma morte por 1000 cortes regulatórios pelo mundo. Confesso que ler essa parte dá um certo frio na espinha, pensando no futuro.
E a lista de riscos não para aí, né? Tem desafio no lançamento de produto novo, risco de defeito de design ou fabricação, ainda mais com produtos complexos. Eles mencionam IA aqui, a ameaça constante de falha de TI, cyberataque. A Apple se vê como um alvo gigante, né? E, claro, o desafio de sempre, atrair e manter os melhores talentos entre os quase 166 mil funcionários, para manter a cultura de inovação viva. Exatamente. Gerenciar tudo isso ao mesmo tempo é de uma complexidade absurda. Cada um desses riscos, cibersegurança, qualidade, talento, já seria um problemão para qualquer empresa grande. Para a Apple, eles se somam a essa pressão da concorrência e principalmente a essa onda regulatória crescendo em vários lugares do mundo. Tem outros pontos que chamam a atenção. O relatório fala rapidinho do foco em capital humano, cultura, benefícios para os 166 mil funcionários. Descrevem também a estrutura interna para cuidar da cibersegurança, tem equipe dedicada, e o comitê de auditoria do conselho fica de olho. E anunciaram uma mudança na diretoria. O Chris Kondo, que é o diretor sênior de contabilidade corporativa, tipo o contador-chefe, vai mudar de função em janeiro de 2026. Quem assume é o Ben Borders, que hoje é diretor de contabilidade técnica. Uma troca interna. E para fechar, a opinião dos auditores, a Ernst Young. Eles deram uma opinião sem ressalvas. O que é bom, né? Diz que as contas estão ok, seguindo as regras, mas eles destacaram um ponto como área crítica de auditoria, uma CAM, as tais posições fiscais incertas da empresa. O que significa isso na prática? Essa menção das posições fiscais incertas como CAM é bem importante sim. Mesmo com o selo geral de OK dos auditores, apontar essa área especificamente mostra como a estrutura de impostos da Apple é complexa e tem riscos financeiros grandes ali. O relatório até diz que a empresa tem uns 23,2 bilhões de dólares em benefícios fiscais que ela não reconheceu ainda, por causa dessas incertezas tributárias. É muito dinheiro. Depende de interpretação de lei fiscal em vários países, é um julgamento complicado. Os auditores quiseram deixar claro que essa área exigiu uma atenção especial deles. Ok, então, tentando amarrar tudo que a gente viu nesse 10K da Apple de 2025. De um lado, a gente vê uma máquina financeira poderosa, receita crescendo, lucro impressionante, muito puxado por serviços com margem alta e muito dinheiro voltando para o acionista com recompra e dividendo. Mas, do outro lado, o próprio relatório da Apple pinta um quadro cheio de desafios bem sérios. Concorrência brutal, cadeia de suprimentos complexa e vulnerável à política e outros problemas, e talvez o ponto mais crítico que salta desse relatório, um cerco regulatório e legal ficando cada vez mais apertado no mundo todo, com processos antitruste e leis novas que ameaçam partes centrais do modelo de negócio deles. Exato. O 10K mostra uma força financeira e um alcance global inegáveis. Não tem como discutir isso. Mas, ao mesmo tempo, ele expõe, com a própria empresa falando, vulnerabilidades importantes e pressões externas que só crescem. A grande pergunta que fica depois de ler esse documento oficial é: será que a capacidade incrível de inovar e executar da Apple vai ser suficiente para navegar nessas barreiras regulatórias e geopolíticas cada vez maiores, barreiras que ela mesma chama de riscos materiais? Será que a empresa consegue manter esse ritmo de crescimento e essa lucratividade fora da curva nas próximas décadas, com esses ventos contrários soprando mais forte? O próprio relatório da Apple, lendo nas entrelinhas, sugere que a viagem daqui para frente pode ser bem mais turbulenta do que a que trouxe ela até aqui.